Então, quando você se torna adulto, vamos supor que você foi uma pessoa que foi rejeitada, criticada. Tinha ali um cuidador, uma mãe, um pai que te criticava muito. Você cresce com aquela autocrítica, mas inconscientemente buscando situações, viver situações. Aí você vai atrás de um companheiro, um marido que te critica, relacionamentos, amigos que te criticam, que te rejeitam, que não aceita seu jeito de ser, porque você mesmo não aceita. E para comprovar aquilo que existe inconscientemente dentro de você, você vai em busca de repetir esse padrão. Como você faz isso? Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Fabiola Alves. Eu vim aqui para te ajudar a encontrar a sua identidade ou viver a sua identidade. Você foi criada em imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Você foi criada para o amor, para viver o amor. Essa é a sua essência. Você é a essência de Deus. Você sabia que Deus te escolheu antes mesmo de você nascer? Você sabia que você foi escolhida antes mesmo de estar no ventre da sua mãe? No ventre da sua mãe, Deus te chamou. Ele fez um chamado para a sua vida, para você brilhar nessa terra, ser sal dessa terra. Não é um sal, aquele sal que salga e ninguém consegue nem comer nada. É para temperar, para dar equilíbrio nas relações, nos lugares onde você estiver se relacionando, dentro do seu casamento, equilíbrio no seu lar com seus filhos, equilíbrio na sua vida emocional, nas suas emoções. Uma pessoa que sabe se portar diante das situações de desafios, porque nossa vida sim é cheia de desafios, não é verdade? Se você disser pra mim que você não tem desafio, que acabou o desafio na sua vida, eu vou dizer, você tá morta, você não tá viva. Porque qualquer ser humano, eu passo por desafios, qualquer ser humano vive superando os desafios todos os dias. Isso não implica tristeza, não implica depressão, implica que faz parte da vida. Tem uma neurocientista que eu gosto muito de uma frase dela, que é: o que é felicidade para ela? Felicidade é gostar de viver, não é não querer ter desafios. E Deus te criou não só para gostar de viver, mas para amar. Você foi feita para o amor. Sabia que todas as células do seu corpo, todos os órgãos do seu corpo, eles são próprios para sentimentos decorrentes do amor? Se você começa a viver sentimentos tóxicos, que são sentimentos tóxicos? Sentimento de raiva, de inveja, de angústia. Esses sentimentos, eles vão danificar esse seu corpo, que foi criado para viver o amor. Então você foi criada para ser paciência, para ser benigna, para ser boa, para ser mansa, para ser amável. Essa é a sua essência. Você é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua essência. E Deus te escolheu para viver também na presença dele, não longe da presença dele, não distante dele. Ele te chamou para escolher, para viver na presença dele. Você foi criada para isso. Só que desde o início da criação do homem, o homem resolveu se afastar de Deus. E por causa desse afastamento de Deus, por causa dessa troca de direção, que era desfrutar da presença do Pai, do nosso Pai, o homem se perdeu, o ser humano se perdeu. Então nós nos ferimos, nos machucamos emocionalmente por causa desse desvio que nós fizemos. Então a pessoa começa a crescer, a sua infância, já vivendo numa criação onde tem machucados, onde tem fraturas emocionais. Onde seu pai, sua mãe ou seu cuidador estavam machucados e você também cresce machucada. E depois começa a machucar outras pessoas. Vamos falar um pouquinho mais disso? Vamos entrar um pouquinho mais no que são essas feridas nas suas emoções, na sua alma. Essas feridas são vivências da sua infância que não deveriam ocorrer daquela forma. Por exemplo, uma criança que ouve do pai, ouve da mãe, ouve do adulto que deveria zelar por ele. Menino, como você é ruim. Menina, você não faz nada direito. Menina, você tem que estudar. Se você não tirar boa nota, você não vai ser ninguém na vida. E não observa as necessidades reais da criança. Talvez você foi uma criança que passou por isso.
Ou talvez, ao invés de ter tido uma mãe agressora, um pai agressor, talvez você teve uma mãe que te rejeitou, que fingia que você era invisível dentro de sua casa, fingia que você não existia. Você estava lá, com necessidade da presença dessa mãe. E essa mãe era totalmente focada na tarefa. A comida estava na mesa, a casa estava sempre arrumada, você não podia tocar em nada, mas as suas necessidades emocionais da presença, de brincar, de conexão no olho, você não teve. E quando você vai crescendo com essas dores, com esses machucados, eu não vou aprofundar aqui, né, para chegar em ter traumas muito piores, abusos, né, abusos emocionais, abusos físicos, abusos sexuais, toda sorte de fraturas, de dores que vão danificar a sua identidade. Você não vai se lembrar, você não vai refletir e você não vai viver a identidade que Deus te fez para viver. Lembra que eu falei que você foi escolhida antes mesmo do seu nascimento? Lembra que eu te falei que no ventre da sua mãe Deus te fez um chamado? Esse chamado é para você viver um propósito nessa terra. É para você servir, colocar a sua luz nesse mundo, ser aquele sal que tempera, que deixa a comidinha gostosa, que deixa o lar alegre, que conecta com seus filhos, que brinca, que é aquela esposa que olha para o marido, que entende ele, que faz da sua família um lugar feliz, que na hora que se relaciona no ambiente de trabalho, você consegue enxergar o melhor das pessoas e não ficar ofendida por qualquer palavra ou do chefe ou dos colegas, ou permitir também que o outro venha despejar suas dores em cima de você. Essas feridas emocionais, que nós crescemos com elas muitas vezes, elas nos fazem ter um comportamento que nós chamamos de linguagem de dor. Você começa a ter uma linguagem de dor na sua comunicação. Você não foi criada para ter uma linguagem de dor, mas a linguagem do amor. O que é essa linguagem de dor? Quando você grita com seu filho, por exemplo, você está nada mais, nada menos do que se comportando com essa linguagem de dor. Você está, o gatilho de algum comportamento que seu filho fez desperta, porque as fraturas emocionais, as feridas emocionais, elas criam gatilhos. O que são gatilhos? São estímulos que são dados do lado de fora na nossa vida, ou até mesmo na nossa mente, até estímulos internos. Esses são estímulos que vão fazer você pescar lá no seu passado, mesmo que de forma inconsciente. Você vai lá naquele sentimento de rejeição, da mãe que ignorou você, da mãe que criticou você. Você vai lá naquela linguagem de dor, da mãe que só queria que só te valorizava quando você fazia, ou só dava atenção quando você estava doente. E aí, alguma situação hoje na sua vida pode estar sendo um gatilho que vai fazer você pescar lá na sua história, lá no seu passado, especialmente nessas fraturas, nessas dores. E vai fazer você manifestar um comportamento que não seria o que Deus te criou para ser, que não é verdadeiramente seu comportamento. Você não é isso. Você está sendo uma mãe grosseira, uma mãe que ignora, né? Uma mulher que tem autocrítica demais, que não consegue achar que fez nada de bom, faz, mas no final ainda acha que está devendo. Por quê? Porque você está vivendo esses sentimentos tóxicos que estão ferindo o seu corpo, a sua mente, a sua alma. E pior, ferindo as pessoas ao seu redor. Talvez você é uma pessoa que na sua infância, por ter sido reconhecida somente quando fazia algo certo, você hoje é uma pessoa que precisa da aprovação das pessoas. Você quer chamar atenção e você precisa da aprovação. E você se tornou uma fazedora. Sempre eu falo, né? Nós não somos, Deus não nos criou fazeres humanos, mas seres humanos. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criada para isso. E agora, como me curar? Como me libertar disso? Primeiro nós temos a fonte do amor, que é Deus. Ele é o amor. Se você quiser água, você tem que ir na fonte da água, não é verdade? Se você quiser matar sua sede, você tem que ir no lugar onde tem água. Se Deus é amor e você quer amar a si mesma, começar a valorizar quem você é, olhar no espelho e aceitar você do jeitinho que você é,
o seu cabelo, sua pele, seu corpo, sua história, você precisa ir na fonte, que é Deus. E reconhecer que Ele te criou antes mesmo de você existir nessa terra. Ele sonhou com você. Essa é a fonte do amor. Porém, nós passamos muitos anos de nossa vida, muitos de nós, vivendo longe da fonte do amor e treinando o nosso cérebro, porque é um treino sim, a ter um comportamento não de amor, mas de dor, de raiva, de tristeza, de solidão. Então, existe também agora a necessidade de um treino para você manifestar esse amor que está na fonte. E que treino é esse? Eu criei uma metodologia. Depois de diversos estudos, eu vivia também minha linguagem de dor. Eu passei alguns anos da minha vida, eu vivia com essa linguagem de dor. Pessoas que eu achava que me provocavam, me feriam, e eu tinha uma necessidade de me manter perto dessas pessoas. É um vício emocional, é um hábito de sentimento tóxico, porque como eu fui criticada, fui rejeitada, eu precisava também sentir isso na minha vida adulta, repetir esse padrão da minha infância. Depois nós vamos aprofundar mais nisso em um outro momento, né? Eu vou aprofundar mais, trazer esse conteúdo de forma mais profunda para você. Então, quando você se torna adulto, vamos supor que você foi uma pessoa que foi rejeitada, criticada. Tinha ali um cuidador, uma mãe, um pai que te criticava muito, exigia muito de você. Você cresce com aquela autocrítica, mas inconscientemente buscando situações, viver situações. Aí você vai atrás de um companheiro, um marido que te critica, relacionamentos, amigos que te criticam, que te rejeitam, que não aceita seu jeito de ser, porque você mesmo não aceita. E para comprovar aquilo que existe inconscientemente dentro de você, você vai em busca de repetir esse padrão. Como você faz isso? Inconscientemente. Você se comporta, você busca relacionamento com pessoas até que isso se torne real e você fala, tá vendo? Eu sou mesmo rejeitada. Tá vendo? Ninguém gosta de mim aqui. Tá vendo? Eu tô aqui nesse ambiente de trabalho, ninguém ouve a minha voz. Ninguém valoriza o que eu falo. É isso que acontece. Eu criei uma metodologia, o método Crisálida, onde eu trabalho profundamente seus comportamentos destrutivos, todas essas crenças, essa programação de que você é inadequada, de que você não faz nada direito. Trabalho sua linguagem de dor para uma linguagem de amor. O perdão de forma profunda, porque sem perdão não há restauração. Nem perdão ao próximo, que você acredita que te fez mal, e também sem o perdão a si mesma. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a autoculpa, né? Se sentindo culpadas e por coisas que podemos ter causado no passado a alguém ou a nós mesmas. E também sem o auto-perdão. E sem o perdão ao próximo não tem como prosseguir. Então nós trabalhamos também nessa metodologia profundamente o perdão. O que é o perdão? E o que eu quero te convidar? Eu quero convidar você a ter uma vida de plenitude, uma vida leve, uma emoção curada. O outro só te fere, você acha que é o outro que está te ferindo quando você tem um relacionamento abusivo. Mas o meu marido, ele não me respeita, ele me critica, ele é um poço de ciúme, ele está vivendo um relacionamento abusivo e você acha que é o outro. É a sua ferida. É a sua ferida emocional. Porque, olha, eu tenho aqui uma cicatriz na minha mão, de quando eu era pequena. É na mão direita. Uma cicatriz de quando eu era pequena. A porta do carro, eu fechei a porta do carro com a mãozinha presa no carro. E eu tenho aqui uma cicatriz de 3 pontos. Se eu não me lembrar, não contar pra ninguém essa história, pra mim é como se não existisse essa cicatriz. Porque ela realmente não é uma ferida, ela é algo cicatrizado. Ela é só uma marca que me lembra algo que já aconteceu comigo. Mas ela não traz nenhuma dor, nem emocional, nem física. Mas se fosse uma ferida aberta,
Se eu pegasse ou qualquer outra pessoa tocasse nessa ferida, ia me doer. E quanto mais infeccionada está essa ferida, mais dor essa ferida traz, não é verdade? Quando nós temos feridas nas nossas emoções, né? Quando eu tenho o sentimento de que eu não sou adequada, que eu não sou capaz, que eu não sou capaz de construir algo, de ter sucesso profissional, eu não sou capaz de me relacionar. Quando eu tenho feridas na minha alma, nas minhas emoções, o que acontece? Quando alguém toca o gatilho, quando alguém toca nessa ferida, dói profundamente e eu reajo com uma linguagem de dor. Às vezes na defensiva, me dando uma justificativa porque eu não trabalhei, porque eu procrastinei, porque eu não emagreci, porque eu me auto-sabotei, porque eu não busquei a Deus. Ou eu faço um ataque para as pessoas. Duas opções. Pessoas com baixa autoestima, que se sentem inferiorizadas, também não só se colocam como não merecedoras, como elas também procuram agredir o outro, fazer algo que provoque o outro para que o outro se rebaixe ao nível dela, já que eu não sou merecedora e eu não quero ninguém superior a mim. Então é muito sério isso. Isso precisa ser tratado. As feridas emocionais, elas nos tornam inflexíveis. Eu não aceito pessoas diferentes do meu jeito, não aceito a opinião do outro. Sabe que cada pessoa carrega uma mochila nas costas? Cada pessoa carrega uma bagagem. E essa bagagem é a sua história. É a história da pessoa. Cada pessoa que você encontra, que você comunica, tem uma história. Pode ter dores ali, vitórias. E às vezes você está tão focada em sua dor, tão focada nos seus sentimentos de sofrimento, que você não consegue olhar para o outro com empatia. Você só olha para si. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É preciso se curar. Pessoas curadas curam. É preciso sarar essas feridas. Quando eu digo curar, eu não estou falando de tratamento de medicina, né? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você treinar e ter um novo aprendizado na forma de se comunicar. Porque as suas emoções, elas geram comportamentos, mas o contrário também é verdadeiro. Os seus comportamentos também geram emoções. Se você se comporta amorosamente, com carinho, você vai perceber que os seus sentimentos e os seus pensamentos também vão ser condizentes com essa sua atitude. Vem comigo. Vem comigo, vem. Deixa eu ser sua mentora. Deixa eu te ajudar a trilhar esse caminho de ser uma pessoa melhor, com emoções saudáveis, emoções sadias. Assim como eu pude restaurar as minhas emoções. Eu acredito que nós vamos nesse caminho até o último dia de nossa vida. Mas se você for na fonte do amor que é Deus e se dispuser, se colocar à disposição para caminhar na direção de dar frutos desse amor, que é Deus, e os frutos são o quê? A mansidão, a empatia, a alegria. Você não quer ter uma vida alegre, feliz? Mesmo diante das situações adversas, ter emoções adequadas para o momento? Como estão suas emoções? Qualquer situação você já se desequilibra totalmente. Eu sou a Fabiola Alves. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Esse canal foi criado para você, para te ajudar a ser uma pessoa bem resolvida, a ser uma mulher que brilha nessa terra, que brilha a luz de Deus na sua vida, através de muitos conteúdos, muitas ferramentas. A gente está só começando hoje, mas esse é o primeiro vídeo, mas vão ter muitos conteúdos, muitas ferramentas para te ajudar a trilhar um caminho de uma emoção saudável, uma mulher que sabe como se portar diante de situações difíceis, consegue manter a paciência, que sabe buscar o equilíbrio na hora que está cuidando ali dos filhos, na hora que está em momentos de parece que tem guerra, mas dentro de você tem paz, né? Do lado de fora a situação exterior parece não tão boa, mas você sabe lidar com as situações. Uma mulher que sabe quem é, que sabe o seu real valor, qual é a sua identidade, a identidade de imagem e semelhança de Deus, criada para boas obras,
boas obras que já foram preparadas para você trilhar nesse caminho, esse caminho de boas obras. Então, minhas amadas, sejam muito bem-vindas. Você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que você sempre receba notificação quando tiver vídeo novo, mas também convide aquelas pessoas que você ama, suas amigas, quem você acredita que precisa de ter emoções leves, que precisa de curar essas feridas aí da alma, que precisa de ajuda nesse caminho de trilhar o comportamento do amor, né, do domínio próprio. Um beijo no seu coração, fique com Deus, conta comigo, tá?